grandes carências, não é? E eu realmente, essas vezes que eu estive lá, fui tocado, impactado por alguns fatos, não é? E o primeiro deles é um povo, apesar de toda a luta que tem, um povo muito feliz, apesar de toda a luta. Em Gambiel mesmo, quiseram repartir a comida comigo, comida que eles têm uma vez por dia só, imagina. E ainda assim quiseram repartir comigo, não é? É assim mesmo, né? A necessidade, ela traz as pessoas juntas e as pessoas aprendem a ser generosas, não é? A outra coisa que eu vi também é que não apenas temos que amá-los, porque são seres humanos iguais a nós, porque são irmãos em Cristo, fazemos parte da mesma família, mas também porque é uma oportunidade. A Guiné-Bissau, ela é conhecida hoje como a janela dentro da janela. Você sabe que tem a janela 1040, que é uma alusão que fazemos no mapa, o mapa oficial, 10 por 40, é o lugar onde mais tem gente no mundo, que pega todo o norte da África e vai até a Ásia. Essa aqui se chama de janela 1040. É o lugar onde mais tem pessoas que vivem no mundo, mas é também o lugar onde tem menos cristãos. Toda essa janela 1040. E não apenas isso, muitos desses lugares estão se fechando para o Evangelho. Criando mais leis e guerras e culturas difíceis de penetrarmos e podemos até falar de Jesus. Eu estive no Senegal, por exemplo, você pode até entregar as caixinhas de sapato, mas a não ser que autorizem, você não pode falar nada. Então a Guiné-Bissau se considera essa janela dentro da janela, porque ela está absolutamente aberta. O governo é um governo muçulmano, mas é um governo aberto por causa da pobreza e da corrupção. É um governo que deixa fazer qualquer coisa. Se uma pessoa que não crê em Deus for lá e for fazer uma escola, eles deixam. Se um evolucionista for lá fazer uma escola, eles deixam. Se um muçulmano for lá fazer uma escola, eles deixam. Se nós formos lá fazer uma escola, eles deixam. Essa oportunidade. Só que 20, 30 anos atrás, 15 ou 10% da população era muçulmana, 40% era cristão, por causa da presença forte dos portugueses e dos católicos no país. Hoje, 48% da população é muçulmana. 10% são cristãos. E o resto são animistas, espiritualistas, com cultos africanos espirituais. Então, ainda, apesar de estar crescendo ou diminuindo a igreja lá, ainda temos condição de influenciar aquele lugar, abençoar aquela escola, aquela cidade, aquele país. Então, por isso é que eu estou tão feliz por essa noite. Eu dou graças a Deus pela oportunidade. Oportunidade que eu digo, como diz lá em Coríntios, capítulo 8, que temos a oportunidade de participarmos desse processo. Para nós é um privilégio, não é? Então, o que eu queria nesse momento nós vamos cantar um louvor a Deus, uma música, que ela, na realidade, ela traz um pouco dessa ideia de missões que queremos fazer, por que fazemos, a razão por que fazemos essas coisas. E depois desse louvor que cantamos, o Maurício e o Marcos vão começar a explicar para nós, todos nós, eu sei que com grande clareza, um desafio desse projeto. E aí, a minha oração é para que possamos abraçar isso junto, e teremos aí um pouco mais de um ano para envolvermos mais pessoas e levantarmos os recursos necessários, tá bom? Então eu queria fazer uma oração e nós vamos cantar uma canção de louvor a Deus e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, por esse grupo aqui reunido e por tudo que significa aqui para nós e para aquelas crianças lá na Guiné-Bissau. Nesse momento que estamos aqui, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe aquelas crianças lá, nos abençoando. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, a mão do Senhor, que o Teu Espírito, a Tua Palavra nos guiem neste processo para a bênção daquelas crianças na Guiné-Bissau e a bênção nossa também, Senhor Deus. A Tua Palavra diz que a melhor coisa é dar do que receber, porque estamos na posição privilegiada de recebermos tanto do Senhor, por isso temos como dar.
Ajuda-nos, Senhor Deus, de alguma maneira, termos essa consciência de podermos participar dessa graça que o Senhor nos dá e que não desperdicemos essa oportunidade de nos envolvermos com esse trabalho e abençoarmos aquele país. Abençoa-o, Senhor Deus, abençoando a nós. Cuida dessa noite, das pessoas que estão aqui, daquelas que ainda não puderam chegar, mas envolva-nos nesse processo, é minha oração com gratidão. E pela fé já te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que ainda colheremos frutos disso tudo. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar então a Deus, não é? Esse projeto Graça Generosa, escola em Gambiel, em Guiné-Bissau. E para nós somos de fato uma igreja comprometida com o Evangelho e com a mensagem da fé cristã e de Jesus Cristo, onde de fato nós queremos ir e abençoar este povo, né? E só apresentação
Nós temos aqui esse pessoa, Chris Rangers, ele diz o seguinte: a cultura que não compreender a relação vital entre moralidade e poder, que confunde técnicas de gestão por sabedoria e não consegue entender que o que mede o valor de uma civilização é a sua compaixão e não a sua velocidade ou capacidade de consumir, se condena à morte. Nós somos uma igreja que tem amor e compaixão no nosso coração. Nós queremos de fato ir e abençoar esse povo em Guiné-Bissau. O que nós vamos fazer lá? Como objetivo, como igreja e como comunidade. Essa é apenas uma viagem de muitas que nós faremos, tanto para Guiné-Bissau como para outros lugares. O desejo da nossa igreja, o desejo do nosso coração é de fato sermos uma igreja missionária, como de fato nós somos chamados a ser. E esse é o desejo do nosso coração, de nos envolvermos. E nós fizemos então uma parceria com essa agência Central Social, ali na Guiné-Bissau. A Central Social é uma agência sem fins lucrativos, é uma ONG, na verdade, e o objetivo deles é simplesmente promover a melhora da população, da vida da população, através de construção de escolas, saneamento, educação, enfim, eles têm vários projetos que já estão em andamento. Inclusive, o Samaritan Spurs, aqui do Canadá, eles, como vocês sabem, o Jaime já foi 2 vezes, pelo menos, para Guiné-Bissau, com o Samaritan Spurs, que realmente tem essa parceria com a Central Social. É uma organização que nós podemos contar, uma organização séria, e que nós estamos colaborando com eles nesse projeto. Qual que é o escopo de trabalho? O que nós vamos fazer? Nós temos vários trabalhos para esse projeto. Não vai ser simplesmente a construção da escola, né? Vão ter outras coisas envolvidas. Com relação à construção da escola, esse é o projeto da escola. O projeto, na verdade, são, no momento agora, né, para 2 salas de aula, uma sala de professores, como se fosse assim um depósito, um arquivo, e esse é o projeto que nós temos para essa escola, né? Novamente, essa organização Central Social, eles têm experiência, já construíram várias escolas, e a gente está colaborando com eles nesse processo aí. Isso daí, então, é o que vai ser o produto acabado, né? Essa é a escola que nós vamos construir ali, que eu e você, nós vamos colaborar e ajudar nesse processo. Nós vamos poder dar, então, uma sala de aula decente para as crianças, e elas poderem, então, continuar os seus estudos, crescendo em educação, e possivelmente, assim, né, melhorar a sua qualidade de vida. O escopo de trabalho, o que mais? Nós vamos ter atividades. O que seriam essas atividades? Nós vamos ter atividades com adultos, com jovens, com crianças, atividades desde ensino, desde brincadeiras, enfim, todas as atividades onde nós vamos, de fato, estar ali convivendo com a comunidade, engajando a comunidade no dia a dia e se envolvendo na vida deles e participando e ajudando lá. Precisamos, então, de pessoas para isso. Ou seja, as pessoas que irão nessa viagem não são só pessoas que vão trabalhar construindo, levantando paredes, né? Nós temos aqui também as refeições, né? Nós precisamos de gente que vá cozinhar ali durante a viagem. Nós precisamos de pessoas que vão ali estar preparando, organizando para essa viagem, as refeições e tudo mais. Nós temos aqui também um dos nossos grupos hoje, né, que estamos envolvendo nesse projeto de educação, toda a parte pedagógica, como nós estamos lidando com isso, né? Um país de língua portuguesa, de que maneira nós podemos contribuir dessa forma também. Em relação à saúde, por exemplo, né? Então seria muito bom se nós conseguíssemos montar um time, por exemplo, que vá, dentistas, médicos, enfermeiros, que vai poder então cuidar ali da comunidade, da população carente. Marcão? Bom, gente, como o Maurício comentou, o objetivo não é único e exclusivamente construir a escola, ir lá fazer um prédio e deixar alguns materiais e voltar e digamos assim, esquecer disso, né? Opa, check, fizemos, né? Já temos a nossa ação feita, a nossa obra feita. Não é esse o objetivo, é muito mais amplo, né?
Nosso objetivo é, de alguma maneira, como se adotar aquela área, né? Como o Jaime falou, tão carente que é a área. E, obviamente, que para fazer um projeto como esse, é necessário recurso, né? E nós nos reunimos aqui com o time, né, que até esse momento está trabalhando. Nós temos engenheiros aí no time, temos arquitetos, tem pessoal de educação, e nós chegamos a um valor do que seria necessário para construir a escola, para mobiliar a escola, para deixar material lá na escola e deixar uma certa, digamos assim, estrutura para pelo menos o primeiro ano, né, com esse objetivo de não simplesmente largar a escola lá e deixar desassistida. Então nós chegamos nesse número de 55 mil dólares. E para vocês terem uma ideia, ali está à disposição de onde está sendo investido esse número, né? Então 31 mil dólares seria basicamente a parte da construção mesmo da escola. Depois 3 mil dólares seria a construção de uma estrutura com banheiros. Se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Jaime já comentar a respeito disso, o banheiro deles lá não existe, né? Não tem encanamento, não tem água, não tem nada. Então hoje existe uma estrutura que é a que eles usam hoje. Existe lá um local onde eles vão, fazem as necessidades deles, e a forma como isso como é, digamos assim, estruturado, é como se fosse uma espiral, e esse espiral todo feito com bambus e coisas do gênero. Então não existe nada, né? Então, se a gente puder construir esse banheiro, que vai custar em torno de 3 mil dólares, vai ser realmente uma benção grande. Depois, material escolar, o mobiliário e tudo mais. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como que está distribuído esse valor de 55 mil dólares. Isso até esse momento é um estimativo, é um estimate. Poderá ser um pouco a mais, poderá ser um pouco menos. Esse é o nosso objetivo, o que a gente está procurando buscar e de recolher fundos aí, tá? Como é que nós vamos fazer o recolhimento, né? Ou como é que nós vamos buscar esse recurso? Nós vamos, obviamente, depender da igreja, esse é o objetivo, mas nós também vamos contar que a igreja vá atrás, né, com seus pés e mãos, e busque recurso em outros lugares, nas suas empresas, nos seus amigos, enfim, tá? Nós vamos fazer isso. Uma observação só importante aqui é que nesse valor não está incluído o custo unitário de cada pessoa com o deslocamento. Tá? Como o Maurício falou, existem várias oportunidades para servir nessa obra. Uma das oportunidades, que seria a mais fantástica, eu imagino, seria você ir, servir, ajudar a construir, servir ajudando a fazer a comida e tudo mais. Mas existem outras oportunidades caso você não possa ir. E esse custo de ir, né, a passagem aérea, o custo que nós vamos ter para dormir lá, a alimentação, as vacinas, o visto, seguro, e esses custos que estão embutidos no ir, eles não estão naqueles 55 mil dólares, e nós ainda não temos um valor estimado. Pode ficar, se a gente colocar um valor agora, poderá ser muito inválido, assim, ou muito inapropriado. Então, assim que a gente tiver o valor, nós vamos informar a igreja, ok? E aqui, ó, nós tentamos fazer um racional, né? Só para facilitar um pouco o entendimento. Mas, na verdade, o racional ele é único e exclusivamente por isso que o nome diz racional, o nosso raciocínio. Ele não é para o nosso coração. O nosso coração é Deus que tem que colocar dentro de nós, é o Espírito Santo que tem que nos falar como que a gente pode contribuir. Mas, para efeito de raciocínio, nós fizemos um cálculo aqui. Se nós tivermos 100 pessoas na CBCAL, né, nos cristãos brasileiros em Calgary, o que nós temos, né, mais, vocês sabem disso, e nós tivermos contando de hoje, até o dia em que nós queremos ir, que o nosso objetivo é ir no máximo em março do ano que vem, de 2015, nós temos então os 385 dias. Esses 55 mil dividido por 100 são 550 dólares, dividido por 185 são $1,43 por dia. Então, daqui a pouco os jovens aí que ainda ganham uma mesadinha do pai, ou mesmo os pais que estão fazendo uma economia, se, por exemplo, deixar de tomar um café no Tim Hortons, que custa $1,45, ou então no Starbucks, que é mais caro, ou então assim, se o cara tiver um gosto mais refinado, um cappuccino, então se deixar de tomar isso, vai conseguir guardar esse dinheiro. Não é um recurso, assim, excepcional. Mas nós contamos que você ore e que Deus coloque no seu coração o desejo de servir, e quanto você e a sua família
poderão contribuir. Para ter uma ideia aqui do cronograma, então eu já mencionei março, né? O cronograma, nós estamos começando agora ali o lançamento, dia 8 de dezembro, que é hoje. Nós gostaríamos de fazer 3 ou 4 eventos de fundraising, como fala, de arrecadação. Por exemplo, um dia para uma quermesse, alguma coisa assim. Quermesse é difícil de traduzir, né, gente? Fazer um evento com... cada um traz a comida e a gente vende. Ou então no verão a gente vai lavar carro aqui no estacionamento da igreja ou em algum outro lugar. Eventos em que a gente possa buscar da comunidade o recurso que a gente precisa para construir a escola. Então são esses 4 bullet points que tem lá em cima, tá? O período de arrecadação vai ser de agora até dezembro de 2014. Até o final do ano que vem é o nosso limite para fazer essa arrecadação de recursos. Por quê? Porque a gente precisa de pelo menos uns 2 meses, ou se possível mais, para ter uma linha de dizer assim, vamos ou não vamos. Conseguimos o recurso ou não conseguimos o recurso? Ou com o recurso que nós conseguimos, o que nós vamos conseguir construir lá? Tá? E aí, nós poderemos ir entre janeiro e março. Ok? Essa é a ideia de período para ir lá. Nós estamos imaginando que nós vamos ficar... Você vai entrar agora nessa parte? De quanto tempo nós vamos ficar lá? O próximo slide é esse. Ok. Acho que é isso então, né, Maurício? Ok. Detalhes da viagem, né? De fato é o seguinte, nós colocamos o período aí, né, de janeiro a março, por vários motivos. Primeiro que, assim, questões locais do país, segurança, questões políticas e tudo mais, nós estamos decidindo, vai ser decidido um pouco mais para frente a data exata que nós iremos. Mas a janela que nós temos para ir é de outubro a março, por causa do clima e tudo mais. Então, e nós estamos, então, estimando essa data, entre janeiro e março. Obviamente, como nós temos um processo longo aí, de um ano de preparo, de arrecadação e tudo mais, nós vamos ter várias reuniões como essa, de informações, e o quanto antes nós vamos ter uma data definida, certinho, para você se preparar e se planejar. Inclusive, com relação à arrecadação dos fundos, das suas doações e tudo mais, nós temos aí um projeto, um meio de como você vai poder fazer isso, de ter tudo controladinho, né? Você vai explicar isso daí, né? E tudo mais. Com relação à viagem, infelizmente não chegou em Guiné-Bissau ainda o Hotel Hilton, né? Infelizmente, nem o Super 8 não chegou lá também. Então, é o seguinte, lá a situação é realmente bem precária, né? Eu estou falando isso não é para assustar ninguém não, mas é para dar uma ideia de realidade de fato, né? Então, num lugar onde, por exemplo, não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem vaso sanitário, né? Então, essas são as condições ali. E se as pessoas conseguem morar nessas condições, eu acho que eu e você, a gente consegue passar 10 dias lá, né? Por isso daí, né? Por causa do amor a Cristo, do amor àquela gente. Então, assim, nós iremos um propósito de 10 dias de viagem, né? 8 dias seria de trabalho, da construção, das atividades, envolvimento com a comunidade e tudo mais, e 2 dias aí de viagem, né? Considerando, né, ir e a volta e tudo mais. Com relação ao local seria mais ou menos isso. Com relação a indo, né? Ou seja, de que maneira você pode se envolver? Como o Marcos falou, você pode se envolver indo, falando, não, eu vou participar dessa viagem, eu vou economizar meu Tim Hortons todo dia, e eu vou participar dessa viagem, eu vou economizar dinheiro, eu vou bancar, eu vou fazer, eu acredito nesse projeto. Essa é uma maneira de você participar. Outra forma de você participar, se você não pode ir, né, é você enviando. Você enviando alguém, fala assim, olha, eu não posso ir, mas eu posso certamente contribuir e enviar alguém. Eu não tenho condições de ir fazer trabalho físico, trabalho braçal, ou eu não tenho condições de ir trabalhar com crianças ou com adultos, mas eu posso enviar alguém que tem condições. Eu posso enviar alguém que sabe fazer isso, né? Então, é limitless as possibilidades que você pode se envolver nesse sentido. Outra maneira que você pode se envolver também é, de fato, patrocinando. De que maneira você pode patrocinar isso? Primeiro com a sua oração, orando por esse projeto, orando para que Deus abençoe o planejamento, abençoe a viagem, abençoe todo o cronograma, o clima, a segurança,
tudo isso, né? Orando por isso. Né? Eu já falei uma vez aqui, acho que quando nós tratamos de missões, nós temos 3 opções. Nós vamos, nós enviamos e oramos, ou nós somos desobedientes. Não existe outra categoria dentro da Bíblia. Né? Então, ou seja, você pode realmente se envolver com a sua oração. Né? E como eu falei, você pode se envolver também enviando alguém. Né? Que outra maneira também? Participando da organização. Como o Marcos explicou e eu falei também, nós estamos dividindo alguns times. Né? Então, como vão ter atividades com crianças, nós temos, por exemplo, a parte pedagógica, nós temos a parte técnica, por exemplo. Tudo isso são oportunidades que você pode se envolver. Algumas pessoas já falaram comigo, algumas pessoas já falaram com o Jaime, e algumas pessoas já estão se envolvendo, e na hora certa nós vamos, então, contactar você, quem já falou com a gente. Se você tem vontade de se envolver nessa parte de planejamento, fale com a gente vai dar um jeito de envolver você nesse processo. Tá bom? Que mais? Posso falar agora do... Ok. Bom, como comentamos, nós temos aí um período de 1 ano e alguma coisa para fazer o levantamento de recursos, né? E para, digamos assim, facilitar e até, de alguma maneira, fazer com que durante esse período todo a gente possa ter um envolvimento e preparando também, não apenas a questão financeira, mas preparando também o nosso coração, orando por aquelas crianças, por aquele povo que está lá. Nós decidimos fazer uma espécie de um envelope com um controle interno em que as pessoas, o povo da igreja, poderá ir fazendo o seu planejamento, o plano de como que ela vai guardar esse recurso e como que ela vai colocar esse recurso à disposição. Tá? Então, nós temos esse envelope aqui. Nós vamos deixar esses envelopes nessa caixa, por enquanto. Talvez a gente ache um outro, mas no momento vai ser essa daqui. Dentro dessa caixa vai ter os espaços com letras em ordem alfabética, de A a Z. E você vai ter a oportunidade de pegar um envelope, colocar o seu nome. Dentro do envelope tem uma folhinha, onde a gente gostaria de ter mais informações suas, com nome, endereço, telefone, e-mail, para que a gente possa também ter esse controle, né? E aqui dentro você vai marcar a cada contribuição que você fizer, especificamente para o projeto da Escola de Guiné-Bissau. Então tem as datas aqui, você pode fazer 1, 2 contribuições por mês, pode fazer contribuições aleatórias, fora do período mensal. Depois vocês podem dar uma olhada nesse envelope e vocês vão entender um pouquinho melhor. Esse envelope, ele vai então ficar, essa caixinha vai ficar sempre lá na frente. Hoje, no final do nosso culto, nós estaremos lá e a gente gostaria muito de distribuir muitos envelopes. Então, você pegaria esse envelope, levaria para casa para orar com a sua família e decidir quanto que você poderia estar se planejando. Vocês não precisam informar o valor planejado, não é essa a nossa necessidade agora. Talvez na frente a gente possa fazer algum tipo de trabalho de planejamento e solicitando um possível ideia de vocês com relação a quanto poderiam contribuir. Nesse momento não, nesse momento a gente gostaria que vocês pegassem o envelope, levassem para sua casa, orassem, e assim que vocês tiverem as suas contribuições, tragam o envelope de volta e coloquem com a contribuição durante o momento de ofertas da igreja, traga esse envelope separado do envelope das ofertas e de dízimos da igreja e deixe aqui. 2 coisas. Primeiro, como a gente sempre faz, de maneira responsável, porque nós estamos lidando com uma coisa muito séria, que é a obra do Senhor, nós teremos o mesmo pessoal da área de finanças da igreja, que hoje já controla, faz a contagem dos dízimos e ofertas, eles também farão o controle disso daqui. Então, nós estamos abrindo uma contabilidade em separado. O Álvaro faz parte do time do projeto, que está cuidando da área financeira, ele também é o financeiro da igreja. Então, esse time vai fazer isso, vai controlar isso. No momento que você informar aqui o valor e fizer a sua contribuição, você também vai ter condições de ver quanto você já contribuiu para a obra, para o projeto, ok? E a outra observação importante, essa é tão importante quanto a primeira, é que
A ideia de ter um envelope separado é para que justamente isso daqui seja identificado como algo adicional, como algo separado daquilo que Deus coloca no seu coração em termos de dízimos e de ofertas à igreja. Tá? Então, os dízimos e as ofertas, eles são para a manutenção da obra, dessa obra do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós aqui, por meio da igreja dele. Né? E isso daqui é para um projeto específico, para também levarmos a palavra do Senhor a esse povo lá na África. Ok? Só uma coisa para lembrar, nós estamos no momento trabalhando para arrumarmos um meio com relação a recibo e tudo mais, para você deduzir do imposto de renda e tudo mais e tal. Nós estamos vendo a possibilidade disso daí, tá bom? Então, para você saber. Não, o Júlio está lembrando aqui, para enfatizar a ideia de que é um envelope por pessoa ou por família, vai depender de como está. Se você é solteiro, por pessoa. Se for por família, poderá, se você decidir na sua família, ter mais de um. Mas esse envelope, ele vai e volta. Vai ter o seu nome aqui, então toda vez você leva ele para casa. Se não quiser levar para casa, pode pegar no início do culto, entregar durante os dízimos e ofertas, e aí ele volta para a caixa automaticamente. É isso, Júlio? Obrigado. Só antes da gente acabar, uma coisa que eu esqueci de mencionar, durante esse ano de preparo e tudo mais, né, assim, a gente vai ter, por exemplo, para o time que vai, para as pessoas que vão, nós vamos fazer treinamentos. Né, eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de participar de uma viagem missionária como essa. Né? Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de fazer algumas já. E eu posso dizer para você o seguinte, não há experiência maior, não há desafio maior para a sua vida do que você poder participar num projeto onde você está sendo literalmente as mãos e os pés do nosso Senhor, ali abençoando, cuidando, de maneira prática, de alguém que você talvez nunca imaginou conhecer. Né? Então nós vamos estar ajudando você nesse processo, não tenha medo de se envolver. Vai ter treinamento, nós vamos dar treinamento antes da viagem, vai ter acompanhamento durante a viagem, e depois, no retorno da viagem também, nós queremos que você continue envolvido em amar de fato o próximo, em realmente cuidar daquele que está do seu lado, tanto aqui ou qualquer outro lugar. Tá bom? Era isso que a gente queria apresentar para vocês. A gente vai abrir agora 10 minutos, 5 a 10 minutos para o momento de perguntas. Nós vamos chamar aqui o resto do pessoal do time que está organizando. Vou chamar quem aqui estiver do time aí? O Júlio, o André, o Álvaro. Cadê? Quem mais? A Tice está aí? Tice está aí? A Karina? Cadê a Karina? Está aí? Tá, a Tice... Quer... Ok. Tice está dispensada. Ela está quase chegando, né, Tice? E só lembrando, né, que hoje é só a primeira reunião de várias, né? Então, não fique acanhado, entendeu? Com as perguntas, se tiver dúvidas, eu sei que devem ter várias, né? O objetivo hoje não era realmente ter todos os detalhes na ponta do lápis, né? Mas a gente realmente iniciar esse processo e você se envolver o quanto antes, tá bom? O microfone sem fio tá por aí ou não? Só para colocar para... Já está aqui? Alguém já tem uma pergunta? Não, esse aqui está com fio. Alguém já tem, se alguém tiver uma pergunta, enquanto o microfone não vem, eu posso ajudar a falar aqui. Não é um mau sinal se não tem pergunta também, porque significa que a gente explicou tão bem, né? Pergunta importante. Quantas pessoas podem ir, né? Digamos, se existe um limite, essa é a pergunta? Tá. Na verdade... um mínimo e um máximo, né? Isso. Sim, na verdade, assim, a gente, como eu falei, como o objetivo da viagem não é só a construção, obviamente, se forem 40 pessoas, os 40 não vão conseguir trabalhar na construção, né? Senão a gente vai ficar batendo cabeça lá e no final dos 10 dias não construiu nada, né? Então, como eu falei, vão ser times. Então, nós temos aí uma ideia de levar, talvez, no máximo, de 30, máximo, talvez 30 pessoas. Né? Fica um número, senão fica muito difícil até para transporte, mobilização e tudo mais. 30 pessoas é um número grande. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia aí, talvez, de um limite máximo de pessoas. Fala, Marcos. Então, vocês falaram a respeito de uma maneira de ajudar no projeto como um todo, né?
Nós não temos ainda o custo, por isso que a gente está assim, até um pouco receoso de jogar o custo, mas o custo deverá ficar entre 2.500 e 3.000. Pode ser um pouquinho a menos, pode ser um pouquinho mais, porque vai depender muito do valor da passagem, certo? Uhum. Jaime está lembrando aqui que ele ligou para uma agência que faz as viagens, inclusive é a mesma que faz as viagens, organiza as viagens do Samaritan's Purse, e eles não podem dar o valor agora, entendeu? Porque, primeiro, que está muito recente, e segundo, que realmente é muito flutuante o valor do ticket, né, da passagem aérea, que é o que mais custa, né? Muito provavelmente vai ser 80% desse valor é de passagem aérea, ou mais, ok? Mas assim que a gente tiver o valor, nós vamos divulgar. E aí, a questão de como você pode ajudar alguém, nós ainda deveremos dar mais orientações, mas possivelmente vai ser através do próprio envelope, e você poderá dizer, olha, isso daqui é para ajudar alguém que quer ir, mas que não tem condições. Não precisa ser necessariamente o valor total do custo da pessoa ir, né? Pode ser uma parte do valor. Oi, eu gostaria de saber qual é a responsabilidade de cada um. Por exemplo, se eu tiver alguma ideia de como levantar dinheiro, para quem que eu coloco a ideia. E outra coisa, uma sugestão, as passagens poderia ser comprada num grupo, porque o custo diminui bastante. Exato. Uhum. Esse é o plano, né? No momento em que a gente tiver mais ou menos assim, isso possivelmente de uns 6 meses, de hoje para 6 meses, nós vamos ter uma boa ideia de quem deseja ir, quanto recurso nós já levantamos, e aí nós vamos procurar essas opções. Você quer saber como que... A primeira pergunta, o que cada um faz aqui? Não. Ok. Não, acho que não. Entendi. Ok. Não, entendi. Como que faz isso? Se alguém precisar não, se alguém gostaria de ter mais informações, primeiro, pode procurar qualquer um de nós aqui, que nós estamos todos alinhados com as informações, mas se gostasse, se tiver do coração o desejo de ajudar, por favor, me procure, que aí a gente vai distribuir. Talvez a gente não tenha trabalho agora, mas daqui a 3 meses, talvez a gente tenha um trabalho na área de educação, ou talvez na área do projeto, ou talvez na área de divulgação, ok? Então, se você tem alguma ideia, entendeu? Assim, olha, eu tenho uma ideia fenomenal para a gente fazer aqui um fundraising, entendeu? Conversa com a gente. Vamos discutir essas possibilidades, as ideias, ver o que pode fazer, né? Então, as ideias, inclusive, são muito bem-vindas, porque usar a criatividade para isso é muito importante. Na própria apresentação foi colocado só as datas do fundraising, mas a gente não tem nenhuma ideia, não está fechado ainda o que eventos vão ser feitos para o fundraising. Né? Fala, Jason. O Jason. Olha, em termos de idade mínima, né? A gente está mais ou menos pensando aí, depende se os pais forem juntos ou não e tudo mais, né? Então, uma pessoa sozinha, a gente imagina que pelo menos 18 anos de idade, né? A pessoa tem que ser responsável, né, e tudo mais. Menos de 18 anos, poderia ir acompanhada com os pais, tá? Com relação ao perfil da pessoa e tudo mais, obviamente, entendeu? Tem que ser uma pessoa que está disposta a ir, uma pessoa que quer ir para servir, que quer ir para trabalhar, que quer ir para amar alguém lá, né? Não é uma viagem de férias, digamos assim. Se quer fazer turismo, cara, tem muito lugar melhor para você fazer turismo, digamos assim. Mas é uma grande oportunidade de você realmente ir e ver de fato o que está lá. Né? Então, a primeira coisa é isso, ter esse desejo de se envolver, ter o desejo de se envolver na obra da igreja, ter o desejo de se envolver na obra do Senhor e do reino, né? Essa é a primeira coisa. Né? E a segunda coisa é, de fato, é o envolvimento aqui no dia a dia, de estar comprometido, orando, se envolvendo, entendeu? E acho que é isso que a gente gostaria de ter num time. Né? Realmente aberto para quem quiser ir, né? Desde que realmente saiba quem nós somos, o que nós estamos fazendo e realmente qual é o propósito dessa viagem. Né? Mas é aberto para quem quiser. Né? Então, fique à vontade de você convidar, de você falar no seu trabalho e tudo mais.
E conversa com a gente, quem está interessado, conversa com a gente. Pastor, a gente começou a conversar. Só Qual é a ideia desculpa, da educação? Né? Acho que a gente não apresentou o pessoal, né? Essa é a Karine, para quem não conhece. Tá. A gente só começou a conversar, na verdade, eu tenho acompanhado o grupo e a gente chegou a trocar alguma ideia. Não tem nenhum projeto definido ainda. O que eu tenho dito para a equipe é que eu gostaria de ter mais detalhes do que já existe lá, né, para que eu possa ter uma ideia do que eu posso sugerir. A outra coisa também é que, assim, eu gostaria de trabalhar em parceria com mais alguém, porque eu acho muita responsabilidade. Eu, particularmente, nunca participei de um projeto que eu considero grande, importante. Então, assim, a gente está conversando. O que eu tenho feito são pesquisas. Até agora eu já tenho feito pesquisas, tenho compartilhado com a equipe, né, sobre material didático, sobre proposta pedagógica, mas nada fechado ainda. Só fazer um comentário. O projeto ele não está 100% definido ainda. Nós temos o nosso grande objetivo, que é ir. Nós sabemos quando a gente quer ir. Nós temos uma ideia boa de quanto a gente precisa para ir. E nós temos uma ideia razoável de como a gente vai fazer. Então, a questão da construção da escola. Mas existem muitas oportunidades. E essa oportunidade, essa questão da educação, ainda é um mundo de oportunidades aí. Nós estamos fazendo esse processo todo de construção do que a gente pode ajudar especificamente com relação à parte educacional. O André lembrou aqui, assim, uma das coisas que eu falei para a equipe é que eu, particularmente, assim, acredito que a estrutura física da escola, como ela vai ser construída, também tem uma implicação pedagógica. Então, assim, teria que se definir a linha pedagógica, né? Então, para isso, eu queria entender o que está acontecendo lá, o que já existe. Não simplesmente jogar um material didático lá, porque uma proposta pedagógica não é feita só de um livro didático, né? É muito mais ampla do que isso, é uma filosofia, uma concepção. Então, eu, particularmente, a minha tendência é valorizar a cultura deles. Então, vendo o que é que eles gostam, como é que essas crianças são, valorizando a oportunidade de brincar, da arte e também da parte acadêmica, né? De ensinar a ler, a escrever e etc. Então, essa tem sido a linha da minha pesquisa. E a fim de que a gente possa compreender o que eles precisam, é por isso que entra o papel da Central Social. O Maurício citou, né? É uma entidade cristã que está lá fazendo um trabalho para o reino e eles vão ser o nosso apoio. A gente vai entrar em contato com eles e buscar toda a informação que a gente precisa, a fim de que a gente entregue não somente um sonho que está dentro do nosso coração, mas que esse sonho que está dentro do nosso coração seja de fato útil para eles e não um peso, né? Acho que temos uma pergunta ali. Acho que só pastor tem um atrás aqui. Are you going to prepare some paperwork for the other congregations? Sorry, can you say that again? Are you going to prepare a display for the other congregations? Toda a informação que nós apresentamos hoje, ela vai estar disponível no website e nós podemos conversar a possibilidade de apresentar para as outras congregações que se reúnem aqui na igreja, né? Então, mas está disponível no website, vai estar disponível no website, inclusive você pode ir depois lá, olhar com mais calma, com mais detalhe e tudo mais, mas podemos conversar da possibilidade de apresentar tanto para a congregação russa quanto a congregação hispânica e inglesa que se unem aqui, e outros lugares também. E mesmo outras congregações, outras igrejas. Com certeza. E o material vai sempre ser feito em português e em inglês, justamente para facilitar esse processo. Nós estamos, obviamente, contando, como Deus colocou no coração desta igreja o desejo de ir, obviamente que esta igreja, os cristãos brasileiros em Calgary, eles serão, digamos assim, os sponsors, eles serão os primeiros interessados. Mas nós vamos, sem dúvida, buscar apoio do povo da Igreja do Senhor em outras congregações também. O pastor Alexandre tinha uma pergunta? Duas perguntas, Marcos. A primeira... Só uma é permitida, pastor. Brincadeira. Se for as duas numa só, tá legal. Okay. A primeira é quantas pessoas exatamente
são necessárias para envolver só na construção da escola. Tá. Só a construção. Ok. A gente está imaginando que pelo menos 15 pessoas, porque para a parte de obra, né? Porque nós vamos contar com o apoio também lá do pessoal local. Eles deverão fazer. Alguém quer explicar um pouquinho mais, talvez, Júlia? O que é o plano lá? A ideia é que, como o Maurício apresentou aqui na apresentação com relação ao tempo lá, né, de 8 dias, talvez, na construção, se você imaginar, 8 dias talvez fosse insuficiente para a gente poder levantar toda a escola, né? Então, a ideia é que, com a parceria com a Central Social lá, que eles iniciassem essa construção, fizessem essa base da fundação da escola para a gente, né? E, então, quando a gente chegasse lá, essa fundação já estivesse pronta, estivesse no ponto de realmente início de levantar as paredes, né? Então, a gente acredita, como o Marcos falou, entre 12 e 15 pessoas para a gente poder, então, levantar as paredes e cobrir a escola no prazo de 8 dias. Nós já temos, por exemplo, um mestre de obra do Brasil que se comprometeu em ir, né? E nós temos também, junto com a Central Social, algumas pessoas ali que vão estar colaborando com a gente, pessoas que têm experiência, que já construíram outras escolas semelhantes lá, que vão estar ajudando a gente, né? A gente não vai ser um bando de gaiatos chegar lá e falar, vamos construir parede aqui. Não, a gente vai ter um pouquinho mais de assistência e, como o Júlio falou, né? A gente não vai chegar lá do zero, vai ser todo um acompanhamento. E a segunda pergunta, pastor? Como o irmão já tinha mencionado que ainda não fechou o projeto em si, existe alguma maneira com que a igreja possa apresentar para vocês sugestões como isso pode acontecer? Sim, nós estamos abertos, né? Nós temos aqui, num determinado momento, fechar isso. Nós estamos imaginando que, no máximo, no primeiro trimestre do ano que vem, até março, a questão do conceito da escola, a questão educacional e, obviamente, da obra esteja definida. Por exemplo, nós vamos precisar ver toda a questão de logística e materiais e compra. Esse é um dos papéis importantes do André. Então, nós precisamos de um certo tempo para poder programar isso. Mas está aberto, nos procurem, tá? E a gente está aberto a receber sugestões. Inclusive, como o Marcos falou, né? Como essa é uma viagem de várias, né? E a nossa ideia, de fato, é adotar a Guiné-Bissau, e ser de fato um suporte para eles. O nosso desejo nesse momento hoje, né, nós temos trabalhado em criar de fato uma visão panorâmica, digamos assim, como se fosse um plano diretor desse projeto, onde hoje, por exemplo, talvez ali a escola seja um catalisador, entendeu? Mas tem ideias, por exemplo, de nós fazermos, por exemplo, poços artesianos, entendeu? Outros prédios e outras melhorias na comunidade, entendeu? Que realmente nesse custo hoje nós não podemos fazer, mas é um projeto que nós estamos tentando olhar assim a curto, médio e longo prazo, né? Ou seja, toda ideia que você tiver é bem-vinda, né? Pessoal, temos que encerrar. Mais uma pergunta rapidinho, então. Sim. Como vocês, acho que a maioria viu o convitezinho simples que nós fizemos para o lançamento, né? Já foi feito em português e em inglês. Então, todo o material nós vamos produzir em português e inglês. As informações que vão estar lá no website vão ser colocadas em português e inglês. E a gente vai preparar, digamos assim, malas diretas, folders. Já existe um folder preparado, a gente deverá trazer já na próxima semana ou na outra. Em português e em inglês vocês poderão usar isso. Ok? Rapidinho, como nós não apresentamos no início, aí eu já passo a palavra. Então, bom, vai lá. O Álvaro quer fazer um... Eu tenho uma pergunta seguinte. O Maurício falou, desculpa, que nós estamos avaliando a questão do recibo. Deixa eu deixar claro uma coisa. Quando você dá o seu dízimo, o recibo, ele vai para você, porque está dentro das regras do CRA, Canada Revenue Agency. E também uma das regras, por quê? Porque eles colocam dinheiro, nada mais correto. O que acontece nesse caso é que nós estaremos, quando é qualquer coisa internacional, o CRA, ele exige que uma entidade filantrópica canadense, Church Status Canadian, esteja naquele local. No caso, se você quiser mandar dinheiro para um missionário no Amazonas, você não pode via dinheiro que foi para o CRA, tem que ser um dinheiro seu. Nesse caso, nós estamos estudando junto com o CRA o seguinte, tudo bem, lá eu não tenho uma Canadian
charity status lá, mas nós estamos enviando gente para construir. Neste caso, entra ou não no caso de um recibo. Enquanto não tivermos isso extremamente claro junto com o CRA, por isso que nós estamos estudando a questão do recibo. Então, por enquanto, o que a gente sabe é não, porque contabilmente você tem que ser extremamente conservador. Então, a questão é, por enquanto, não. Exige um maior sacrifício da nossa parte, porque dentro do CRA eu recebo, sei lá, $40 a cada $100. Fora do CRA eu não recebo. Mas essa é uma questão que nós estamos estudando. E nós só queremos deixar claro que nós estamos estudando junto com o CRA, mas, por enquanto, as doações a gente não tem condição de confirmar que o CRA deu sinal verde para a gente poder emitir os recibos. Pela questão de qualquer coisa internacional, tem que ser ficar muito bem claro com o CRA. Mensagem assim bem objetiva. Nesse momento, não conte com um recibo para o CRA. Poderá vir no futuro, ok? Então, só falha nossa aqui, esquecemos de apresentar o time que até o momento tem trabalhado. Tem também o Peter, que não está aqui hoje, e a Tice, que está lá. Mas o Álvaro Janiquia está cuidando, então, da parte financeira, né? Vocês viram que ele manja dos detalhes. O André Serpa está cuidando e nos apoiando na questão da logística, pela experiência, né, que ele tem, ele trabalha com isso, toda a questão de como nós vamos chegar com os materiais lá, compra e tal. A Karina já falou, está cuidando da questão educacional, didática e pedagógica e, obviamente, educacional, didática e pedagógica cristã. O Júlio, junto com a Tice e o Peter também, estão cuidando da questão da estrutura do prédio e tudo mais, a parte técnica de construção do prédio. E eu e o Maurício estamos juntos aí, cuidando do resto. Pessoal, é isso daí, nós vamos terminar, e a gente só queria terminar, então, com essa imagem, né? Então, essa escola ela só vai ser construída se você for um tijolinho ali se envolvendo, participando desse projeto, né? Assim como a gente precisa cada parede precisa de um tijolo para ser levantado, esse projeto precisa da sua oração, do seu envolvimento, da sua dedicação e do seu sacrifício nesse projeto. Lembrando que isso não é para nós, não é para mim, não é para o Jaime, né, não é nem para essa igreja, né, mas para o reino de Deus. Né, nós temos o privilégio de poder participar de algo muito maior que nós. Tá bom? Pessoal, é isso daí. Nós vamos encerrar aqui mesmo, e aí, então, só vou orar e a gente vai encerrar. Tem 2 minutos para você ir no banheiro aí, fazer o que você precisa, e a gente vai continuar, então, o nosso culto dessa noite como planejado, tá bom? Obrigado a Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, é um Deus que nos ensina, através do seu próprio Filho, o que é missão, o que é vir socorrer o necessitado, o que é vir resgatar o perdido, o que é vir amar aquele que é nesse estado de amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o maior exemplo desse amor. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos envolvermos nessa tua missão, de nos envolvermos nesse teu projeto, de amar e irmos até Guiné-Bissau. Pai de amor, nós colocamos tudo isso nas tuas mãos, ó Pai. E a nossa oração é que se o teu reino, se o teu nome, ó Deus, não for exaltado, engrandecido e glorificado, ó Pai, tudo isso é perda de tempo. E nós clamamos, Jesus, que o Senhor nos ajude mesmo a fazer isso de maneira que o Senhor é engrandecido e exaltado. Pai Santo, nos abençoa nesse processo, que o Senhor encoraje os nossos corações, que o Senhor nos dê a alegria de poder participar e servir a Deus nesse projeto. É o que nós pedimos para a glória do teu nome. Amém. Amém, Senhor. 2 minutinhos para quem precisa de um bio break, aí, de um intervalinho, e já estaremos retornando.